Aleluia, Jesus. Pai, continua conosco, ministrando nossas vidas, falando conosco. Que a Tua palavra, Senhor, a Tua presença seja real. Continua ministrando nossas vidas. E aonde o Senhor achar um coração aberto à Tua palavra, que repouse sobre esse homem, essa mulher, essa criança, a Tua paz. Que haja vida, Senhor, que haja transformação, que haja mudança, Senhor. Que todos sejam notórios aos homens e a tudo e todos, Senhor. Que nós somos casa, morada Tua e templo do Teu Espírito, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, que Ele merece. Aleluia. Poder sentar, queridos. Esse tempo de festa, muitos irmãos passeando, viajando. Glória a Deus. Amém? Chama a irmã que entrou aí agora, por favor. Emily. Amém? Não, hoje eu senti Emily aqui no altar. A graça e a unção que está sobre a sua vida. E aprenda isso. Peraí. E aprenda isso. Nada nem ninguém pode impedir o agir, o operar e o chamado de Deus na nossa vida. Não deixe nada nem ninguém. Quando Deus diz assim, aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aquele que não deixa trabalho, casa, bens, dinheiro, pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Hoje eu vi Emily aqui, amém? Aplauda ao Senhor pela vida dela. Amada, aprenda isso. Quando você é escolhido por Deus, chamado por Deus para fazer algo, a unção de Deus caminha com você. Quando você deixa de acreditar nas promessas, na palavra de Deus, você deixa de caminhar com aquele que prometeu a você alguma coisa. E eu quero que você entenda que toda palavra, toda promessa que Deus deu a mim e a você, ela é real. Não importa quem duvide das promessas, das palavras que Deus deu a você. Você está ligando na TV e você está vendo noticiário na internet, na televisão, nas redes televisionais, está lá contemplando guerra. E os estudiosos, os cientistas, é a terceira guerra mundial. Vão destruir Israel, querem destruir Israel. Eu quero te ensinar algo na Bíblia, e é em cima desse tema que eu vou estar pregando. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versos 35. Profeta Jeremias, capítulo 31, versos 35. Preste bem atenção e guarde esses versículos para você. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que estabeleceu as leis físicas, fixas, para que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar, para que as suas ondas rujam, e o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se essas leis fixas desaparecerem diante de mim, diz o Senhor, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Quem prometeu que disse, ninguém destrói Israel, ninguém prevalece. Só se a lua parar de brilhar, só que se o sol parar de aquecer, aí você vai saber que eu não existo mais. Por isso que tentam destruir Israel. Desde a antiguidade, Nabucodonosor levou cativo impérios babilônicos, Roma, o Império Romano, a Segunda Guerra Mundial, Hitler querendo devastar, destruir toda a nação, matava os judeus. E até o dia de hoje continua sendo uma potência. Porque o Deus que guarda aquela nação não dorme e não cochila, amém? E você sabe o que ele promete para aqueles que amam Israel? E para aqueles que oram
a Israel? Salmo 122, versos 6 e 7. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam, Jerusalém. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidades. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo, aqueles que oram por Israel, para que haja paz no muro de Israel, eu prosperarei. Eles serão ouvidos por mim e eu abençoarei. Amém? Aplauda ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Tema da mensagem dessa manhã: isso são promessas de Deus a um povo que não é o maior, foi o menor escolhido por Ele. Duvide das suas dúvidas, nunca da palavra de Deus ou da promessa de Deus. Olhe para esse irmão aí, diga assim: duvide das suas dúvidas, mas nunca das promessas de Deus na sua vida. Pastor, por que tem dúvida? Dúvida é inimigo de Deus. Dúvida é inimiga da sua fé, que você crê. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não vive nada. Você sabe por que muitas vezes eu faço coisas no altar e pregando para chamar a sua atenção? E você pode dizer assim, esse pastor também é tirado, esse pastor também ele fala e fala mesmo. Falo para que você saiba que existe um Deus, que a palavra dele se cumpre quando você crê e obedece. Não importa quem não crê, não acredite no seu Deus, na palavra dele, na promessa que ele fez a você. E Deus não vai se mover uma palha para esses. Mas todo aquele que não crê na palavra dele, Deus fica indignado. Por que, pastor, Deus fica indignado? Eu nunca vi Jesus irado. Jesus entra pela parede e diz assim, venha cá, Tomé, coloque seu dedo aqui. Eu fiz uma promessa que ia morrer e ressuscitar o terceiro dia. E você ouviu que todos eles ouviram. E você não está crendo, coloque seu dedo aqui. Porque está, meu Senhor não, coloque seu dedo aqui do lado. Porque você vendo, não está crendo, né? Bem-aventurados que não me veem, mas crerem em mim. Estavam falando de nós hoje no século XXI. Nunca andou com Jesus, nunca viu nada. Contemplou tanta coisa, tanta maravilha, mas crê nele. Amém? Por isso que Deus fica indignado. E muita gente não atenta para isso. Pastor, Deus fica indignado. Amado, porque quando você não crê na promessa dele, você está chamando ele de mentiroso. Você sabe qual é o maior problema de Deus? Não é fazer milagre, é você crer que ele pode fazer e que o que ele fala com você, ele promete, ele cumpre. Mas, pastor, eu queria que desse certo. Nem tudo que dá certo na sua vida vem de Deus. Nem tudo que acontece de bom. Mas muitas vezes acontece de mal para mudar você. Um dia eu preguei aqui na igreja dizendo assim, e essa pregação foi interessante. Deus não vai mudar o que você está vivendo. E não vai mudar a situação. Deus vai mudar. Querido, Deus não vai mudar a situação por causa de você. Deus vai usar a situação para mudar você. E aí? Eu creio. Aí vem uma situação que, vamos dizer assim, eu não creio em nada. Eu sou fiel. Gera uma situação e você passa a ser infiel. Você observou que Deus muitas vezes não muda a situação, mas usa a situação para mudar a mim e a você? Porque se a situação não vir, você não muda. Você não passa de ser incrédulo. É bom te... Bota aí, João 20, versos 27. Bota aí. Porque você muitas vezes tem que passar para aprender o que é ter fé. E hoje eu entendo, porque eu já passei por tanta coisa na minha vida, irmão. UTI, enfermidade, tanta coisa para aprender a confiar e crer em Deus. E ver a promessa dele se cumprir, ver o que ele fala é real. Muitas vezes, dia de terça-feira eu fazia isso.
fazia o ciclo de oração e manifestava um demônio. O demônio se batendo, querendo matar, dizendo que ia beber sangue, que vai acabar com isso, destruir vida. Eu segurava e dizia assim: você me conhece? E o demônio dizia: conheço. Pegue tudo que é seu, largue a vida dela e não retorne mais a ela. Quem já viu isso eu fazer no culto dessa vez? Levanta a mão aí, levanta a mão, irmão, levanta a mão. Amém, muita gente. Por que você faz isso, pastor? Não é porque eu quero mostrar que é melhor, não, irmão. Eu quero mostrar para você que a palavra é real. Quando o 7 filhos dos sacerdotes servos, está em Atos dos Apóstolos, vai expulsar um demônio, conheço o Paulo, bem sei quem é Jesus, que são você, cai por cima dele, rasga a roupa, quebra no pó, sai todo mundo correndo. Para mostrar a mim e a você que a palavra dele, que ele fala, pode ter 2000 anos atrás, se cumpre hoje, amém? Você sabe por que Deus não deixa a palavra dos homens e mulheres que servem ele cair na terra? Porque está escrito assim, ó, e Deus confirmava através de sinais, prodígios e maravilhas as palavras que saíram da boca dos apóstolos. Vai dizendo assim, ó, ele fala e eu faço. Para honrar aqueles que estão crendo nele, que confiam nele, que acreditam na sua palavra. Por isso que há sinais e maravilhas. Mas, pastor, peraí. Eu vou tirar uma dúvida de você hoje. Mas está escrito assim. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. E eu vou dizer, apartai de mim que não vos conheço. Estava expulsando demônio e curando enfermo. Então Jesus foi para o inferno e os apóstolos foram tudo queimar na labareda do fogo do inferno. Porque eles expulsaram o demônio, Jesus curou, libertou pessoas, curou pessoas. Jesus está no inferno? Quem sabe me responder? Os discípulos foram para o inferno? Ainda bem, né, irmão? Estão lendo a Bíblia. Por que isso, pastor? Você tem que entender o que a Bíblia está falando. Existe a palavra revelada. Não vos conheço. Por quê? As pessoas têm dons, mas não vivem. Têm dons espirituais. Sonho profético, revelação, isso é um dom e Deus não tira. Mas naquele grande dia, Deus vai dizer, você usou o dom, não foi? Deus, eu revelei para a irmã, eu falei da vida da irmã. É mesmo? O dom foi o que te dei. Qual o poder que tem o seu nome? Não é o nome que você usou, o meu, Jesus, em nome de Jesus, mas o seu. Porque muitos não vivem, irmão. Fácil é pregar, fácil é falar. O viver. Sabe quem te conhece? Quem mora dentro de sua casa. Sabe quem é você? Aqui todo mundo pode mostrar fica até caladinho assim, fica assim, ó, vira até um santo. Aquele é um homem santo, aquela mulher é uma mulher santa, cuidado. Cuidado. Se você não tem a revelação de Deus, peça a revelação que Ele te dá. Viu? É mesmo, pastor? É. E por que isso, pastor? Quero que você entenda, amado. Quando lê a Bíblia, não pegue um versículo e faça uma doutrina. Estude ela. Estude e procure conhecer a verdade, que é ela que liberta. Amém? E por não conhecer, meu povo perece por não conhecer a minha palavra. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque a mão do lado onde um soldado colocou, me feriu. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu. 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, né? Bem-aventurados que não viram e creram em mim. Está falando de nós hoje. Não andamos com Jesus, não vimos Jesus. E se você ler a Bíblia, você vê que Paulo faz mais milagre e faz mais obras do que todos os discípulos juntos. Porque não andou com Jesus, só ouviu falar de Jesus. Tinha uma fé maior do que a deles. E é por isso que a gente tem que aprender, amado, a confiar na palavra de Deus. Quando Deus dá uma promessa a você, você tem que crer, confiar nela. Se você não crê, você não vai com você. Mas está demorando, pastor. Pastor, eu queria ganhar 10 mil.
Queria ganhar 20 mil. Ô, irmão, me leve para lá. Eu quero estar lá também. Irmão, aos 20 e poucos anos atrás eu ganhava isso. No meu fixo. Fora o que eu ganhava por fora. Sendo gerente geral da joalheria. E por que isso, pastor? Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus sabe a hora de dar, a hora de parar, a hora de direcionar a sua vida. Pare de confiar no que você está vendo, no que você está querendo. E confie no que Deus fala acerca de você. Deus muitas vezes está dizendo, eu estou no controle, espere. A pessoa está assim, ó, querendo correr para algum lugar. E Deus está dizendo, rapaz, eu disse a você que espere. Você não sabe esperar, não? Quando Deus olha para mim e para você, e você não confia no que Ele fala, Ele fica indignado. Jesus ficou indignado com Tomé. E Deus, quando está irado, pastor, Deus quer logo matar, irmão. Ah, Deus abençoado. É o meu Deus. É mesmo, pastor? É. Êxodo 16, versículo 19, vamos lá? Deus, o povo queria comer pão. Estava no deserto, não tinha trigo. O sol escaldante e de noite o frio de bater os queixos, abaixo de zero. E Deus manda o maná. Mas olha o que Deus fala ao povo e olha como o povo age. Até o dia de hoje é assim, amado. Ninguém deve guardar nada do maná que eu vou mandar. Amanhã, no dia seguinte, ordenou-lhe Moisés, quando conversou com Deus, para trazer a resposta para o povo. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã. Em outras palavras, vá lá que Deus não mande amanhã. Eu já guardei o meu aqui, está garantido. Ó. Já viu aquele irmão que só faz o que quer, do jeito que quer? Oh, como Deus te ama, meu irmão. Como Deus quer que nós viemos nos converter. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram, porque Moisés estava trazendo, Deus falava através de Moisés para o povo. Moisés era o canal que Deus trazia. A resposta, a direção. Mas aquilo, contudo, alguns deles não deram ouvido, atenção e guardaram um pouco até o dia seguinte. Mas aquilo que ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quanto o sol esquentava, aquilo se derretia. Deus mandava o maná e disse assim, não guarde nada. No outro dia eu vou mandar de novo, de manhã. Sabe quando você confia em Deus? Você espera até amanhã. Nem até o outro dia as pessoas querem esperar. Não, porque eu tenho que fazer. Quando você estiver assim, querendo correr, ô irmão, sente, respire fundo e descanse. Pastor, não consigo, meu cérebro está assim. Ô irmão, toma um chá de camomila. Ô, chá de folha de maracujá. Não, pastor, então faça uma oração. Se você não está crendo nem no que você está vendo, faça uma oração e diga, Senhor, me dá equilíbrio emocional e psicológico. Mesmo assim, pastor, eu não consigo ter paz. Toma um diazepam e vai dormir. Mas confie em Deus. Pastor, que negócio é esse, pastor? Um diazepam irmão? Porque se na hora você não crê, você toma chá de camomila, folhas de... toma maracujá e não crê, toma um diazepam que você vai ficar assim, ó. Aí não, pronto. Para confiar em Deus. Confie em Deus, meu irmão. Acredite no que Ele fala. Você não vai morrer. Pastor, eu vou morrer. Olha, eu como pastor, eu ouço tanta coisa, irmão. Dá vontade assim, rapaz, dá vontade de tomar um cair bordão dentro da igreja, ficar atacado, irmão. Porque você está pregando, você está mostrando um caminho. E aí você está assim, irmão, dizendo, não, pastor, mais ou menos que eu vou morrer, mas Jesus disse que não vai morrer. Mas eu acho que eu vou morrer por causa disso, e eu estou dizendo por causa disso, e isso você não vai morrer. Irmão, aí você vai brigar contra o irmão, a fé do irmão que vai morrer, e o pastor dizendo que não vai morrer. É uma guerra, pastor, é.
Dentro de mim está assim, ó. Eu estou com... falar que crê é fácil. Eu quero ver você olhar para uma perna aberta, o osso, ver tudo como eu já vi. E o médico diz assim, vai cortar. Eu digo, vai cortar nada, vai fechar e vai voltar a sair daqui andando. Você sabe o que significa isso? Você acha que se eu não cresce eu ia falar um negócio desse? Você acha que eu não acreditasse no que Deus falou, eu ia falar? Eu ia falar o quê, irmão? Eu não ia falar era nada. Pastor, o senhor mete a mão no pessoal do Covid. Se eu não cresce, irmão, quem andar com a luva, outra luva cheia de álcool dentro era eu. Nem para respirar eu queria botar uma máscara, não era nem aquela máscara de pano. Eu botava aquela máscara que não podia nem bomba, nem com qualquer tipo de... soltasse uma bomba e viesse pelo ar matando as pessoas, não é matar. Mas porque eu acredito no que Deus fala, irmão, eu faço. O problema não é você falar, é você crer na hora. Na sua hora que você tem que entender. É no seu dia que tem que ver a sua fé. Naum 1:7, vamos lá. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Preste bem atenção e guarde esse versículo. Ele se torna para mim e para você, quando você confia nele, fortaleza no dia da angústia. Estou angustiado, preocupado, ansioso, nervoso, desesperado. Fazer igual ao profeta. O profeta disse, Deus, eu estou atribulado de alma, eu estou tão... Quando o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Bota a tradução Ferreira de Almeida para mim, faz favor. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Conhece os que, repita comigo, e Ele conhece todos que confiam nele. Por que será que Deus sabe quem confia nele? Porque é a sua fé, a sua confiança. A palavra fé significa confiar. Se você não confia, se desespera. Pastor, mas a pessoa fica preocupada, fique. Por isso que não ouça nada, irmão. Nem ninguém. Confie na palavra que você recebeu. Porque vai chegar um bocado de gente e você, eu acho isso, eu penso isso. Eu acho que é assim. Você acha? Não, irmão, tem que ter certeza. Porque quando você tem certeza, você tem convicção do que está falando. Já observou? Se você deixar as pessoas dentro da igreja, o que tem de incrédulo e pessoas endemoniadas dentro da igreja? Pastor, E vou te ensinar a você detectar. Vem a irmã grávida. A irmã está esperando ficar grávida e está lá. A irmã só pensa o menino correndo na casa, já está pensando no sapatinho, na fralda, está cá. Aí a irmã veste aquele vestido bonito, vem para a igreja, louvar a Deus, está com 6 meses, feliz da vida. Aí vem uma filha enviada na igreja. Na igreja. Oh, você está linda com essa barriga. Meu Deus! Quantos meses? Estou de 6. 6 meses, oh. Tenha cuidado, viu? Que a irmã com 7 teve um aborto, a criança caiu na rua. Pronto, a irmã saiu do culto assim, ó. Vai cair não, vai cair não, vai cair não, não vai cair não. E vai para casa pensando o que a pessoa falou, não na promessa de Deus que deu a ela. Você terá uma criança, te abençoarei. A pessoa esquece. E onde é isso, pastor? Na igreja. Não, eu falei só o que aconteceu com a vizinha. Quantas vizinhas ela tem, que ela viu engravidar e ter a criança, tudo perfeito. Mas ela só se lembrou que teve um aborto e a criança caiu já morta. Cuidado com pessoas endemoniadas dentro da igreja. Cuidado com pessoas que não creem na promessa de Deus na sua vida e vêm trazer a você para que você negue. Para que você abra a sua boca e duvide o que Deus fez na sua vida. Cuidado. A gente se pregou que não levou nem 2 meses. Ela conhece pessoas que têm 20 anos na empresa e nunca saiu. Mas ela vai falar dos 2 meses na empresa. Rapaz, detecte o diabo, o demônio, na boca das pessoas. Cuidado. Pastor, é difícil? Irmão.
Olha para esse irmão aí e diga assim, ó. A promessa de Deus não é para você ver se Deus vai cumprir. É para você. Ai, Jesus. Não, desculpa. Se você vai crer e esperar nele. Sabe por que muitas vezes não vemos, contemplamos? Você vê Tiago dançando aqui? Nosso irmão Tiago. O pai dele, ele ligou, umas 3 pessoas ligaram para mim, pastor, vamos cortar o pé do rapaz. Vamos cortar o pé? Vão. Já se internou para cortar? Ora aí, pastor, ora aí, pastor. Aí eu comecei a orar, irmão. Senhor, se é a vontade do Senhor cortar o pé, vai ser cortado. Mas, Senhor. Aí comecei a interceder. O que aconteceu? Ele estava internado para cortar o pé, mas não cortou o pé. Saiu, o médico volte, que você vem numa semana que só estava entrando gente baleado, com facada, com tiro, caso bem grave. Disse, ó, fica em casa, você vai ficar aqui, você pega até uma bactéria aqui. Fica em casa se cuidando, tomando esse medicamento, e depois a gente volta para cortar o seu pé. Ele veio, um dia de manhã, veja o que é fé e confiança. Ele, pastor, você está onde? Ô, pastor, aconteceu isso, eu já sabia. Sim. E você crê? Não crê o quê, pastor? Venha. Eu estou de manhã na igreja. Ele veio e dobrou o joelho aqui nesse altar. Peça a Deus o que é que você quer que Deus faça. E ele pediu, levante. Senhor, eu uno a fé dele com a minha. E orei. Passou-se alguns dias, chamaram o hospital de novo para ele entrar. O médico, quando olhou o pé dele, disse, eu não sei se tirou um dedo ou foi 2 dedos. Ele falou comigo. Mas o pé dele não cortou. Joga a bola todo dia de manhã cedo aí. Quando eu vou entrando aqui, ele está ali jogando bola. Mas era o pé que estava todo gangrenado, ia cortar. Você sabe o que significa quando você crê e usa a sua fé? É você ver milagre, intervenção. Ele creu num profeta e prosperou no que pediu. Se não crê, esqueça. Pastor, não confio em homens. Homens erram, falham, é isso mesmo. Davi errou, Saul destruiu o seu reinado. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E por aí vai. Mas foram através de homens também que os maiores milagres acontecem. Você conhece a árvore pelo fruto? Não é porque ele fala bonito, ou prega bonito, ou que tem uma boa oratória. Esqueça. Quando olhar para um homem ou mulher de Deus, olha o caráter dele e dela. Isso é que é importante para Deus. Onde há um caráter ilibado, irmão, você vai ver milagres, sinais e prodígios. Quando vê uma pessoa desnorteada, um dia fizeram assim para o mestre, mestre, vimos um homem expulsando um demônio que não nos seguia. Repreendi logo ele, disse, pare, viu? Que você não segue a gente, você não está entre os 12. E Jesus olhou para ele e disse assim, vem cá, pai. Fizeste mal. Por quê, mestre? Você acha que alguém que vai orar no meu nome, que vai fazer milagre no meu nome, depois eu falar mal de mim? Se é no meu nome que ele vai fazer. Você acha que eu vou deixar uma pessoa escarnecer meu nome? Você acha que, vou conjecturar para você entender, você acha que eu vou deixar uma pessoa que não vive nada fazer coisas sobrenaturais? De maneira nenhuma. Por isso, amado, que Jesus pegou um bocado de iletrado que não sabia ler nem escrever, que não tinha letra nenhuma para fazer coisas que aqueles que eram letrados, conhecedores de tanta, que achava que um curso, até uma faculdade, bota mais importante que outros. Não, irmão, você pode ter mais conhecimento, mais importante não. Amém? Vamos lá, Salmo 78, versos 10 em diante. E por que, pastor, é difícil crer nas promessas que Deus faz?
E Deus se irrita com todo aquele que vê milagres, sinais, e mesmo assim não muda, não se converte e nada muda na vida dele. Porque é difícil você crer no óbvio que você está vendo. Vou dar 2 exemplos para você. Deus fez uma promessa a José e disse a José: todos os seus irmãos, e pai e mãe, se dobrarão diante de você. Você terá autoridade sobre eles e será poderoso nessa terra. Primeira coisa que aconteceu com José, caiu na porrada. Quebraram no pau, metendo no buraco e vendido como escravo. Você pare para analisar o que passou na mente de um ser humano que acaba de receber uma promessa, Deus revela a ele através de um sonho: você será poderoso nessa terra, você governará, você terá poder. Quebraram na porrada pelos próprios irmãos e lançaram em um buraco e vendido como escravo. Você sabe o que é? Imagine você preso naquele sol escaldante, andando acorrentado. Que promessa foi essa? Deus disse que eu ia ser isso, Deus disse que ia acontecer isso, e está tudo oposto, está tudo contrário. Eu acho que foi o diabo. Foi o diabo não, foi Deus, irmão. Mas Deus tem as maneiras dele trabalhar no seu caráter para mudar você e a mim. E o que aconteceu? Assim como Deus prometeu, a promessa que Deus fez a José, ele foi governador. E por causa dele, não só a linhagem do Messias, que vinha através de Jacó, foi salva, como todas as nações vizinhas, que não tinha nem água nem comida, mas lá tinha por causa de José. E ele foi poderoso, ele estava acima, depois de Faraó, só ele. Imagine um exército lutando contra Faraó e seus guerreiros. Não tem comida, não tem bebida. Tudo magrinho, fraco, e os exércitos de Faraó passando por cima de todo mundo. Tornou-se um império egípcio. Mas uma promessa que Deus fez. Agora você imagine a promessa que Deus fez a Davi. Você será rei de Israel. Desce o óleo na cabeça dele. Imagine Davi orando em língua estranha. Eita, meu Deus, alamachurianda labalaia. Imagine Davi aí, depois que passa aquela unção, aquela graça, chega para o profeta e conversa. Isso aí o pastor já está conjecturando que é a linha de raciocínio do pastor. A unção passou, você rei, você rei. Aí Davi para e começa a pensar: vem cá, que promessa é essa? O profeta estava bem quando falou isso? Porque existe já um rei no trono, que é Saul. E o segundo mais velho dele é Jonatas. Se Saul morrer, Jonatas senta no trono. E se Jonatas morrer, o segundo filho no trono. E se o terceiro morrer, o terceiro filho entra no... Eu vou ser rei quando tiver com a bengala na mão, é? Que essa promessa aí, eu acho que não bate não. Viu? Eu acho que não veio de Deus. Eu acho que o profeta está com um problema, eu acho que o profeta queria me agradar. Eu acho que o profeta queria dizer algo a mim, que eu quis me alegrasse. Pare para analisar. Quando Deus falar com você, não julgue o profeta, julgue a profecia. Por que isso, pastor? Deus lhe prometeu, aquele que lhe prometeu é poderoso para cumprir. Como vai ser, da maneira que vai ser, do jeito que ele vai fazer, é ele, não é você. Porque muitas vezes queremos entender como é que Deus vai fazer. Você seria Deus, meu irmão. Outro dia veio um irmão e disse assim: pastor, eu vou tomar o cartão de fulana emprestada. Eu disse: não vá, Deus não está nisso e você vai se atrapalhar. E essa pessoa está tomando um cartão endemoniada. E o diabo dela vai passar para a sua vida. Ele saiu, é? Só tinha ela para tomar. Saiu. Isso depois ele me contando. Eu acho que Deus vai usar o irmão que tem dinheiro, vai fazer assim. Eu acho que vai usar Beltrano, vai usar Cigano, não usou ninguém, irmão. Não usou nada. Daqui a pouco, tem um caminhão de farinha que tombou na BR e molhou a farinha. Ninguém quer comprar farinha molhada. E veio para a mão deles.
Ó, a carga custa não sei quantos mil, você só vai pagar R$ 1.000. Pague. Foi lá, comprou de 1.000 e ganhou não sei quantos mil. Foi lá e comprou à vista, como Deus falou que ele ia comprar o que ele tinha que comprar. Que era o motor do carro que tinha batido, destruído todo. Se você quiser entender, mas pastor, eu estou pensando assim, pare de conversar com pessoas que não têm fé. Pare de andar com pessoas, de conversar com pessoas que não conhecem o propósito de Deus na sua vida. Quando chamaram Jesus para dizer, você é coitadinho, Jesus, você não vai para aquela cruz, que você não vai sofrer, não vai cair na mão de pecadores, para trás de mim, Satanás. Porque para a cruz eu fui chamado e para a cruz eu vou. Pare de estar atrás de calento de pessoas. Você é uma pessoa tão boa. Não muda a sua vida. Não acrescenta nada, mas só traz a você mais murmuração e questionamento. E Deus diz lá, rapaz, eu já fiz tanta coisa, mesmo assim não crê em mim. Já abri tanta porta, já fiz tanta coisa, mesmo assim não acredita na minha palavra. Você imagine Deus, a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Bota esse versículo na tela para mim, Deus se ira todos os dias. No celular, alguém pegue aí e manda para mim o versículo. Salmo. NVI. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta dia após dia o seu furor ou a sua ira. Deus se ira todos os dias. Todos os dias Deus se ira. E se ira com quem? Pastor, deve ser com ímpio que não quer se... Não, com crente que não quer mudar, irmão. Que não quer se converter, que não quer crer, que não quer obedecer. É isso que ele está irado. É com ímpio, pastor, que está lá. Você sabe que o diabo não se preocupa com quem está lá? Porque o que está lá está na mão dele, irmão. Ele está procurando quem está servindo a Deus e obedecendo a Deus. Por quê? Seu familiar, seu amigo de trabalho, suas pessoas que conhecem você, como é que ela serve a Deus? E é uma perseguição dos infernos. Deus não está vendo isso, está vendo. Ele é tão fiel a Deus, mesmo assim estão humilhando ele. Continue crendo. Mais humilhado que José você não foi. Mais perseguido que Jesus você não foi. Pastor, eu tive que fugir. Mais do que Davi. Davi morava em caverna. Se escondia debaixo da terra. Para não morrer. Mas cria na promessa, você vai ser rei, Davi. O problema não é Deus. O problema é você confiar em Deus. Você quer ver uma coisa? Dentro da igreja. E eu estou falando da igreja. Não estou falando lá de fora, não, das igrejas dos outros, não. Estou falando daqui. E aí, Deus te curou? Curou. Curou de câncer. É, curou de câncer? Foi? Já fez o exame? Já fez, não deu nada. Mas faça em 3 meses, viu? Porque pode voltar aí e você morrer. A irmã sai da igreja assim, irmão. Já sentindo uma dor no lugar onde tinha um câncer. E o pensamento do diabo trabalha naquela mente ali, irmão. O dia todo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Ela recebeu 10 palavras de milagre. Né? Ela não crê, mas crendo que vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vamos no médico de novo. Faz aí, doutor. Não tem nada. Volta de novo. Faz de novo, doutor. Um dia você vai achar, minha Deus, minha irmã, meu irmão, infelizmente, o que você quer que está crendo. Se você crê no seu milagre, você crê no seu milagre. Se você não crê, vou morrer, vai morrer mesmo. E eu estou aqui para fazer apresentação de criança. Eu estou aqui para fazer casamento, até que a morte se separe. Estou aqui também para fazer funeral. E Deus se alegra na morte do justo. Vai em paz. Vai, você ia ver mais, mas vai em paz. Irmão, isso é dentro da igreja, irmão. No meio daquele que diz que crê. Aleluia! Que Deus eu sei, pastor, que Deus é. Caminhe na sua fé. Cada um tem uma medida de fé. É a sua fé, é você e Deus. Por isso, quando eu vou orar, não quero saber de ninguém, irmão. Pastor, é isso? Não, não é nada disso, é isso e isso. Quando você viu falando aqui?
A pessoa vem, não é por causa disso nada. É isso, isso e isso, deve fazer isso. Por que o senhor é meio doido assim, pastor? Não sou doido não, irmão. Sou doido por crer no que Deus fala, não no que as pessoas falam. Parei de acreditar nas pessoas. Parar de acreditar nas pessoas não é... Porque, amado, a gente vai e pega um avião daqui para São Paulo. Dorme no avião, irmão. Despreocupado. Não sabe nem quem é o cara, se o avião vai cair, se o cara sabe de pilotar, quantas horas de voo o rapaz tem. Quer saber de nada e dorme, confiando. Morreu, o avião caiu e explodiu. Ou você acorda no céu ou acorda no inferno. Por confiar no ser humano. Agora Deus está dando a sua palavra e não volta vazia a mim e a você, e mesmo assim nós não cremos. Não acreditamos no que Ele fala. Não, eu vi uma reportagem, eu vi uma pessoa... É igual um bocado de pessoa, vem aqui. Não, interessante. Irmã, você agora é onde? Eu sou desagrejada. Desagrejada? É. Isso. Você? Desagrejada, é? Um dia que a irmã estava doente, procurou o pastor Luiz. Pastor, eu vim para o senhor orar que estava passando por isso. Eu digo, você não é desagrejada? Na internet o pessoal não ora, não? Procurou o pastor não desagrejado. A irmã ficou irada comigo, irmão. Quando não quer o que a palavra diz, quando vê o negócio apertar, aí vira já crente, irmão. Ralabaixura, eu não vou congregar. Que Deus mandou congregar? Ô, irmão. Cada um, e não se meta em vida de ninguém, viu? Deixe cada um seguir e aprenda isso. Eu preguei outro dia aqui. Jesus, quando começou a pregar o sermão, foi duro? Começou a sair, Jesus não chamou, volte. Vem cá, linda, você, volte, venha, ouça aqui. Todo mundo foi embora. Jesus não chamou ninguém. Você quer a verdade? Vai libertar. Se você não quer, segue sua vida. A mesma coisa foi na cruz, está lá na cruz. Um querendo largar a cruz dele, Jesus disse, não respondeu nada a ele, desça daí, salve a mim, e a ti e a nós. Jesus não responde nada, porque quem quer largar a cruz, quem não tem compromisso com a cruz de Cristo, Jesus não tem compromisso, nem responder, responde, amado. Agora o outro disse, lembra-te de mim entrar no teu reino? Jesus disse, aí isso aí eu respondo. Hoje mesmo estará no paraíso. Ele não pediu para largar a cruz. Ele pediu para entrar no paraíso. E Jesus, hoje mesmo você entra. Mas o que largar a sua cruz? Ai, pastor, eu estou vindo na luta. Venha, entre na fila das lutas, irmão. Está pensando que o pastor está aqui pregando, não vive luta, não, é? Tu dia minha irmã atacada, você não sabe da minha vida, você sabe da minha. Porque quando vem com amor, eu também vou com amor, irmão. Se vem falando alto, eu falo mal para a pessoa ouvir direito. Porque a pessoa fala muito alto, aí vai só ouvir ela. Eu falo um pouquinho mais alto. Vamos fazer um negócio. Vou passar minha luta para você e você passa a sua para mim. Não, pastor, não estou brincando. E quem disse a você que eu estou brincando? E pensa aquele dia que você está aqui no culto aqui de manhã cedo, jejuando e orando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E vem a irmã, eu vou morrer, eu vou desviar. Eu digo, desvia, minha filha, que eu não posso, senão Deus me mata. Ah, meu irmão, se você soubesse o que é luta, irmão, de crente, de pastor. Só quem anda com o pastor conhece. Salmo 78, vamos lá. Versos 10. Olhe para esse irmão e diga assim, duvide. Olhe para esse irmão, essa irmã, meu irmão. Olha aí, pode olhar. Está com medo da irmã, é? Do irmão, é? Duvide das suas dúvidas. Nunca das promessas de Deus na sua vida. Salmo 78, versos 10 diz assim: não guardar a aliança de Deus e recusar a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram do que ele tinha feito, das maravilhas que ele havia mostrado no deserto. Dos milagres que ele fez diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudesse passar. Fez a água erguer-se como uma parede, abrindo o mar vermelho. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu a rocha no deserto, deu tanta água para beber.
das profundezas da terra. 16. Da rocha fez brotar regatos e fluía água como um rio. Mas contra ele continuavam a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Já viu? Quero carne, eu quero é pão. E começaram a... E aí, quando acha Deus, fala com Deus. Quando não acha Deus, fala com o pastor. Amém. Duvidaram de Deus, dizendo, pode Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Eram quase 5 milhões de pessoas no deserto andando, irmão. E o Senhor ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. E a sua ira se levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Aí você olha assim, vamos lá, vamos ler mais um pouquinho, 23. Contudo eu dei ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná, que o povo comesse, e deu-lhe trigo dos céus. A comida que os anjos comiam, irmão. Os homens comeram o pão dos anjos, e ele enviou comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. E fez chover sobre ele carne, feito pó, enviou muitas cordonizes. Bando de aves, como a areia da praia, milhares. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. E levou-as. E comeram à vontade, assim se satisfizeram, e o desejo deles foi cumprido. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda não tinham comida na boca, acendeu-se contra ele a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. Bota a Ferreira de Almeida para minha tradução a esse último versículo. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Deus fazendo o que estava fazendo. Você sabe o que passa na mente de uma pessoa? Deixa eu explicar uma coisa a você. E você tem que entender isso na sua caminhada, na sua trajetória em Deus. Deus tira o povo de ser escravo. O povo está tomando chicotado, escravo, não tinha direito a filho, não tinha direito a comer. Rapaz, é muita coisa que o povo sofria e padecia, comia o resto que os egípcios não queriam. Deus tira com mão poderosa da escravidão, liberta, com 10 pragas. O pessoal vê, rapaz, morriam os animais dos egípcios, morriam os filhos dos egípcios, e os filhos de Israel não morriam, os animais não morriam. Vinha a chuva de Saraiva, irmão, não tocava no povo de Israel. Vinha as rãs, não entrava na casa do povo de Israel. Amado, tudo que Deus fez, mandou a praga, não tocava em Israel. Mesmo assim, tudo que eles viram, mar vermelho, água da rocha, tocha de fogo de noite, de dia a sombra, mesmo assim não criam nas promessas que Deus fazia. Não pense que você hoje é diferente, não, irmão. As pessoas hoje são diferentes, não. Por que, pastor, é difícil crer em Deus? Por que é difícil confiar em Deus, pastor? Por que Deus se indignou com esses que viram tanto milagre duvidando dele? Por que Deus se indignou com José? Aí vê aquela história? Tem uma pessoa que diz assim, nunca vou me casar, nunca vou ter filho, nunca vou ter isso. Aí pede a Deus, Deus dá um marido. Aí começa a dizer assim, eu acho que não vou ter filho. Quando está grávida, eu acho que vai morrer. Irmão, é cada pensamento para coisa ruim. Se você pudesse falar, como um pastor, o que chega perto de mim para a pessoa falar, quem lhe prometeu não foi homem, não, foi Deus.
Quando você parar de duvidar de Deus, de acreditar na palavra, as coisas que Deus prometeu se cumprem na sua vida. Mas quando você ficar duvidando, continue duvidando. E você vai ver problemas sendo atormentada, ataque por cima de ataque. Porque eu tenho que crer no que Deus prometeu. E toda vez que você perder a sua paz com a situação que está acontecendo, não preste atenção que Deus chama na sua atenção, não é dos outros não. Viu? Não, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com ciclano, eu tenho que falar, não, está chamando a sua atenção. O que é isso, pastor? Estou dentro da igreja. Aí está o pessoal. A gente abrir a porta da igreja, está lá um cheiro de azeite. Caruru com vatapá, com não sei o que, eu digo, Jesus. Entrei. Cheirinho bom. Daqui a pouco eu estou nervoso. E eu estou nervoso. Está me irritando esse cheiro, essa comida. Por que está me irritando? Quando eu parei para perguntar a Deus que está aquilo, o árbitro da tua fé é tua paz. O que é que está acontecendo que não está de acordo com o Senhor? Porque se o Senhor não tem um paz, alguma coisa acontecendo, não é o que está sendo feito, é comigo. O Senhor está querendo falar comigo. Quando eu entendi, eu digo, tira bazar, tira isso. Pastor, também está pensando. Estou pensando nada, irmão. Estou crendo no que Deus falou comigo. Se você não crê, é problema seu. No que eu creio, eu vejo. E eu vi a igreja ficar azul, igual essas cadeiras assim, irmão. Estava tudo vermelho. Todo ano eu ficava aqui, vermelho, só o sangue de Jesus e as cadeiras da igreja. O resto eu quero azul, Senhor. E quem fala os tesoureiros aí depois é você. Você sabe o que é trabalhar no vermelho, irmão? Você sabe o que é você trabalhar para pagar o aluguel, passar cartão para parcelar de 5, 6 vezes? Você sabe o que é você ir no atacadão, passar o cartão 3 vezes para ver se vai vencer? Aí começou a embolar. O que comprou a primeira vez, na segunda vez, não sei o que, piorou mais ainda, irmão. E tomando emprestado, na mão dos outros, e ouvindo liberdade. Você deve estar atrapalhado aí, né, pastor? Não dizia na frente do pastor, mas eu já li a mensagem subliminar que o irmão queria dizer a mim. Você deve estar atrapalhado. Igreja de Jesus apertada? É o Senhor aí, deve ser algum pecado oculto aí, alguma coisa está aí. Irmão, eu não dizia nada, mas por dentro as carnes tremiam. Eu digo, Senhor, me bota num negócio desses que cai na minha cabeça, não está certo. E você tem que confiar em Deus, no que Deus falou. Está ouvindo um bocado de coisa, você tem que acreditar na promessa que Deus fez a você. Vai prosperar, vai crescer, vai ficar azul. Mas eu estou vendo vermelho. É por isso que muita gente não prova. Porque toda vez que Deus dá uma promessa a mim e a você, você vai questionar o estado que você se encontra, o que você está vendo e ouvindo, o que Deus está falando. Vou dar um exemplo para você dentro da Bíblia. Gênesis 18, 10, vamos lá. Presta atenção, a promessa que Deus fez. Diz assim: Deus visita Abraão na sua tenda. Abraão prepara uma comida para Deus. Entendeu qual é o mistério, irmão? Quando o profeta ir na sua casa junto com os anjos lá, procura, irmão, fazer alguma coisa para dar ao profeta. Pastor, é mistério? É. E disse, certamente tornarei a ti, por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta. Ela não era fofoqueira, não, irmão. Querendo saber, querendo ouvindo atrás da tenda. Estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Deixa na tela para mim. O que é cessado o costume das mulheres? Ela não ovulava mais, irmão. Não tinha condições de ter filho. 12. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei eu ainda deleite? Não tenho nem para prazer, meu marido aí. Abraão já está velho, quase 100 anos. Já tá... Eu futuco ele assim, não sai nada mais.
o prazer, deleite é prazer, depois de haver envelhecido? Sendo também meu senhor já velho? Ah, mas aí Deus ouve na hora. E disse o Senhor a Abraão, por que, vem cá, por que Sara dando risada atrás da tenda aí? Chama ela aí. Dizendo, na verdade darei eu a luz ainda havendo já envelhecido? Envelhecida? E Deus responde a ela, haveria coisa alguma difícil ao Senhor ou impossível? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Cuidado quando Deus estiver prometendo, falando com você, você está rindo, zombando da profecia que Deus deu a você. Eu não creio. Isso não vai acontecer. Olha, o endemoniado vai falar isso com você. A endemoniada vem até você, não acreditando na promessa que Deus fez a você. Vai falar a você. Mas aprenda isso. Deus não vai com o endemoniado nem com o incrédulo. Deus vai com você, promessa para você. Não foi para ninguém, não foi para Maria nem João. É você e Deus. Quem tem que crer é você. Agora, se você duvidar, você vai ser igual a Tomé, igual, e Jesus vai ficar irado, você vai ser igual o povo que Deus mandou guardar o maná. E não, deixa eu guardar, daqui a pouco Deus não mande, porque está crendo no que você acha, o que você está vendo. Cuidado, cuidado. Aí estava rindo. Você vai ter um filho, meu filho, e vai vir na sua velhice. Gênesis 21, versículo 1 e 2. Vamos lá? Eita, é água de coco isso aqui, é? Pela fé. Aleluia, coisa boa. Eu vou pregar em Camaçari, todo dia botava uma água de coco para mim, irmão. Oxi. E todo dia preparava um manjar para o pastor. É empim com carne de sertão, é empim com ensopadinho, um cafezinho preto. Eu digo, rapaz, todo dia eu vou pregar aqui. Aleluia, meu irmão, foi milagre que aconteceu lá. Eu acho que a alma do pastor se alegrou e foi milagre que Deus fez naquele lugar, irmão. Pessoas com surdez, pessoas com problemas seríssimos. Mas depois eu conto, vai lá. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Porque quem promete é poderoso para cumprir é o nosso Deus, amém? Amém. Verso 22. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. E a criança chamou Isaac, significa riso, porque ela deu risada de Deus, da promessa que Deus fez a ela. A diferença é quando você não crê no que Deus fala. A promessa. E eu quero que você entenda nessa manhã. Bota Gênesis 28, 15 para mim aí. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra. Essa é a descendência que Deus fez a Abraão, é a sua descendência. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado acerca de ti. Amém? Imagine Deus, tradução, bote nível aí para mim, bote aí, acho que melhora. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, e trarei de volta a esta terra, e não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? Todas as promessas que Deus te dá, Deus nunca vai deixar, só se você deixar Ele. Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. Pastor, mas é difícil crer, é? Quando é coisa boa, a pessoa faz. Deus é bom. Quando Deus manda fazer algo, você obedecer, fica perguntando a Deus se é o diabo que falou. É Deus, o Senhor mesmo, Deus? Querido, tem coisa que eu já falei a pessoas que a pessoa diz assim, pastor, isso aí está difícil de crer, pastor. É meio complicado, pastor. Eu digo, é? Irmão, essa semana Deus vai abrir um negócio com você, está todo pronto e vai colocar você lá dentro.
Como é, pastor? O irmão tinha acabado de falir com a empresa que estava. Chegou aqui. Eu nunca vi uma pessoa receber tanto milagre desse tipo como o irmão que não está conosco congregando, está em São Paulo, o nosso irmão Léo. No outro dia, botam ele em um mercado, com padaria, tudo. O cara fez, não sei porquê, mas é para você vai trabalhar aí, você vai me pagar. O irmão entra no lugar com a cara e a coragem e está lá trabalhando. Pastor, é de Deus mesmo eu estar aqui? Eu digo, não estou ouvindo isso não, Jesus, não. Quanto mais se ele tivesse comprado ou tivesse o local para pagar, rapaz, eu digo assim, meu Deus, não estou entendendo, não. A pessoa quer, irmão, papinha. Pastor, o senhor mandou a abóbora, o quiabo e mandou também a batata. O senhor bate aí no liquidificador com a mão assim, ó. E aí faz assim, ó, e eu vou a papinha tomar. Não quer lutar por nada. Quer promessa de Deus sem matar gigante, não quer matar urso, leão. Não quer nada, irmão, só quer glória. Meu irmão também queria, só glória. Até chegar a glória, irmão. Tem guerra, tem luta, dificuldade, isso vai amadurecendo, você vai crescendo, vai aprendendo. É tanta coisa que Deus tem nos ensinar para quando Ele colocar no topo. Se Deus te der riqueza e você não souber administrar, você perde. Já viu? Um exemplo para você. Já viu quantas pessoas ricas morreram e deixaram a riqueza na mão do filho? Questão de meses, acabou com tudo. Venderam tudo, fez e que o pai levou décadas conquistando. Venderam casa, venderam loja, venderam apartamento. Eu vi isso de perto. Meu chefe conhecia todos eles. O pai morreu, Luiz. Deixou 20 apartamentos alugados, deixou isso, deixou aquilo. Acabaram, questão de... Não levou um ano para acabar com tudo, irmão. E já queriam vender. E outra, pessoa rica. E tinha uma casa na Graça, um por andar. Apartamento privativo. Só não vendeu porque a mãe não deixou vender. Queriam vender tudo. Sabe por quê? Porque quando você não luta para ter, você não valoriza nada. Se você não se esforça para ter nada, você não olha tudo como nada. Mas o que você luta, as promessas de Deus na sua vida, esforce. E outra, quando Deus te colocar no lugar de honra e te levantar, não fique com peninha das pessoas que não chegaram lá ou não quiseram. Porque assim, ouvem a mesma palavra, ouvem a mesma mensagem, muitas vezes a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo nome que é o Jesus, o mesmo Espírito Santo e muitas vezes é o mesmo pastor. Uns se apoderam da palavra e provam do que Deus falou. Outros não ouvem a palavra e não creem, não querem fazer e deixa a vida da pessoa. Mas quando a pessoa chegar lá, que você olhar para trás e tiver um bocado de gente, não volte para buscar não, irmão. Siga, venha, meu irmão. A mesma trajetória que eu passei, você vai passar. Porque muitas vezes esquecemos que as promessas de Deus nas nossas vidas... pastor, toda promessa passa pelo tempo. Toda promessa de Deus na sua vida, para ser realizada, crescendo. Outro dia eu vi Betão contando aqui, que levou 7 anos desempregado. Eu digo, rapaz, eu não me lembro disso não. Não, entenda eu. Foi tão rápido que eu não me lembrei. Que ele dizia, pastor, estou desempregado. Eu digo, eu não vejo você desempregado. Mas eu estou. Mas ele desempregado, Deus supriu na vida dele. Porque Deus tinha algo com ele tremendamente. Querido, você não entende. Ele tomou um curso para trabalhar na Coelba. Foi chamado para o Rio de Janeiro. Pastor, está tudo ok, vou para o Rio de Janeiro. Só faltava um exame. Quando chega lá, a pressão deu alta. Aí o médico disse, tome isso aqui, para a pressão baixar. O médico fez de novo, está mais alta ainda. O médico, fica aí, eu vou dar uma injeção. Deu uma injeção nele, vou conjecturar para você entender. Deu uma injeção nele. Não, está mais alta ainda não. Volte bem a tal dia. Você tomou o quê? Eu acho que foi o energético que o pastor me deu. Que energético, irmão? Foi energético, aí passou. Imagina, que aí foi embora. Número 1, foi embora no energético. Volta lá de novo, faz o exame. Deu alto do mesmo jeito. Eu não posso fazer nada.
Fica aí, tome isso. Deu alta, não, você não vai não. Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, Deus sabe na hora de dizer não, Deus sabe dizer não vai ficar. Tudo que Deus tem na sua vida, muitas vezes você não está entendendo agora, nem compreendendo o que está acontecendo com você. Mas para cumprir a promessa de Deus na vida dele, irmão, ele tinha que ficar aqui, amém? Pastor, ele ia ganhar um bom salário lá, trabalhar no Rio de Janeiro, em tal lugar, acho que era Rio, não era, Beto? Era no Rio? No interior da Bahia? No interior da Bahia, ir para o interior, fazer isso. Querido, quando Deus diz não a você, Deus sabe que está dizendo não. Hoje, está empregado, bem empregado, estabilizado, ele e a família dele. Já pensou se ele não acredita nas promessas de Deus na vida dele? Eu quero para ontem, também queria tudo para ontem, irmão. Até hoje estou orando, eu vou viajar para Israel, vou lá para Israel. Até hoje, tem umas décadas orando, Senhor, me leva para Israel, me leva, eu quero ir lá. Mas pastor, lá está tendo uma guerra, me leva, Jesus, me leva. Você sabia que em guerra lá é o lugar mais seguro que tem, mais do que aqui, que nós estamos aqui? Você não tem noção. Depois eu vou explicar sobre isso. E aprenda isso. Quando você tem uma promessa, lembre a Deus da promessa que Deus lhe deu. A palavra. Você viu a palavra? Tome para você. Por que, pastor? O senhor fala isso? Eu vou repetir uma coisa a você. Eu podia dizer promessas que eu já recebi de coisas que aconteceram na igreja atual. Mas eu vou dizer uma promessa que eu recebi, que anos eu carrego ela. Mais de 30 anos carrego dentro de mim. Eu tinha 23 anos a 24 anos de idade. Estava em uma vigília. Como é bom a gente estar orando com pessoas que oram. Fique andando com fofoqueiro, conversador, 7 e 1 dentro da igreja. E, pastor, eu estou cheio de Deus. Você está cheio de outra coisa, não de Deus, irmão. Não olhe com quem você anda, não, fica aí. Aí eu estou lá na vigília, vai a tua oração, eu digo, estou lá, bora. Estou lá, vem a menininha de lá, pequenininha, ficou assim na ponta do pé, irmão. Assim diz o Senhor. Ouvi sua oração. Estou te ungindo hoje para libertar cativo ou oprimido, curar enfermo, limpar leproso e pregar um aceitável do Senhor. E não tem mais nada, ninguém que eu sou Deus, sou contigo. Essa promessa, essa palavra, nunca saiu de dentro de mim até o dia. Quem já viu eu proferir essa palavra aqui? Você sabe o que eu profiro? Estou orando por uma pessoa, uma doença incurável. A pessoa está com câncer, a pessoa está com isso, sei lá qual é a doença, eu estou orando. Quando eu oro e a pessoa não é curada, eu lembro a Deus assim, ó. O Deus que me ungiu me disse assim, eu te ungi para libertar cativo, oprimido, curar enfermo, limpar leproso e pregar o inaceitável do Senhor. E disse a mim para eu não temer a ninguém. Quando eu boto a mão a segunda ou terceira vez, a pessoa sai curada. Porque Ele prometeu. E muitas vezes você tem promessa, vamos lá. Salmo 119, versículo 49. Tinha muita coisa para falar, mas vou parar por aqui. Vamos lá. Bota na tradução Ferreira de Almeida para mim. Isso é forte, viu, irmão? Isso é tremendo, isso é tremendo. Lembra, Senhor, da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Esperar é você estar esperando, você está crendo que vai chegar. Você está esperando porque você acredita no que prometeram a você. Amém? Amém? Verso 50. Esta é a minha consolação, Senhor, na minha aflição. Quando estou enfrentando guerra, lutas, eu me lembro, porque a tua palavra me vivifica. E eu me lembro da promessa que tu me fez. Que eu sei que é só um tempo que eu estou passando por isso. Eu não sou isso e não vou estar nisso. Eu estou passando por esse tempo, nessa situação. É como se eu estivesse passando por um vale de dificuldade, de guerra, de luta, e Deus está dizendo, continue. Estou andando, rapaz, é guerra.
Agora quem se levantou foi minha sogra. Agora, rapaz, aí você vai citar um bocado de guerra para mim. E Deus está dizendo, continua. Continua firme. A outra irmã veio assim, pastor, eu estava em depressão, estava passando por luta, pastor. Estava vivendo tanto problema. Não teve uma que me viesse falar nada de bom a mim, conversar comigo. Agora que Deus mudou minha história, agora que eu estou trabalhando, só ficam me ligando, ai, a gente vai para o reggae. E eu boto assim, pastor, vou para a igreja. O diabo não desiste de você. Mas quando você está sofrendo com depressão, com guerra, está lá, se mate, tire sua vida, para você não há esperança. Mas quando você começa, a pessoa começa a olhar, mudou. Olha, está ajeitando o cabelo, está se arrumando, olha. Pintou até os lábios, olha, está vermelho o lábio dela, nunca botou batom. Reparam tudo em você, minha filha, você que não sabe. E aí te chamam, bora ali. Irmão, eu nunca vou esquecer do tempo que eu passei doente. Eu não era crente. Era uma galera, irmão. Era mais de dezenas assim à minha volta. Eu chegava, parecia deputado, vereador, eu botava grade de cerveja, todo mundo comendo e bebendo nas minhas custas. Chegou o barão, irmão, eu caí doente. Não teve um. Quase eu morro, que o crente, vamos contar aquela história do crente que foi lá me visitar, orar por mim. Se eu estou pregando para você e eu vou no hospital, é porque eu sei que o que significa entrar uma pessoa, dar uma palavra, um doente está lá que morre, mas não morre, mas diz assim, olha, vou lhe operar, mas não sei se você vai sair com vida. Rapaz, pedi a Deus, a sua cirurgia não é das mais graves, mas é de risco. E entra o crente falar. Depois que eu volto, irmão, pense um cara que treinava, praticava esporte, capoeira, boxe, todo tipo de esporte eu praticava, irmão. Irmão, eu fiquei na capa do Batman. Sabe o que é a capa do Batman? A pele e o osso, irmão. Minha mãe, quando via eu andando, chegando em casa, minha mãe dizia, meu filho, eu vejo um boneco assim, a roupa indo para lá e para cá, e a cabeçona assim, ó, andando assim, ó. Eu digo, vem meu filho, meu pai, e a minha mãe, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Irmão, sabe o que é você secar e ficar na pele do Batman e ninguém descobriu o que você tem? Eu fiz com um especialista, 12 especialistas, para saber o que eu tinha, ninguém descobria. Fui na igreja, revelou. Aquela menina que namorava com você, fez um trabalho com a correntinha e um coraçãozinho, e disse, se você não for mais dela, não será mais de ninguém. Aí o crente aí botou a mão. Quando botou a mão que orou, eu já comecei a beber água, irmão. Não estava nem água, eu estava conseguindo, você ver como estava um negócio dentro de mim. E o último médico que foi, era primo de minha mãe. A família se reuniu, disse, tem que levar para fulano. Depois de o médico me examinar, deita aqui, e mete a mão aqui, mete a mão aqui, mete a mão aqui, mete a mão, a mão entrava e já ficava lá do outro lado, irmão. E aí, começa a dizer, levante. Eu nunca vou esquecer desse médico, primo de minha mãe. Levante. Você não tem nada, olhou os exames todos, você não tem nada. Aí começou a me xingar, irmão. Você quer matar sua mãe, seu miserável, que você não tem nada. Eu digo, mas eu não estou conseguindo nem beber água. Você, rapaz, foi um negócio, irmão. Aí eu estou me recuperando, agora eu estou na porta de casa, o médico disse, vai tomar sol agora, você está tão branco, velho, que eu acho que você tomar um sol, você vai sumir, vai queimar tudo. Então, o que é que você está fazendo? Das 9 às 10, você toma um pouquinho só de sol. Aí eu botei a cadeira na garagem, irmão. Pensa que eu não conseguia nem falar eu estava conseguindo. Eu peguei minha cadeira, botei na porta, na garagem lá de casa, botei aqui o sol de 9 horas, sentei assim, aquele sentar, segurando nas cadeiras, esse tremendo, aí eu estou assim. Aí passa um amigo meu, e aí, Luiz? Você vai morrer, meu velho? Eu digo, não, eu vou matar um aqui, peraí. Eu levantei e disse assim, não, Jesus, vou sair daqui que eu vou matar um agora. Fui lá para o fundo, irmão, lá de casa, vou tomar o sol no fundo de casa. Também, irmão, comecei a orar, comecei a aprender, a andar com os crentes tudo doido.
toma uma topada, não dê palavrão mais não, dê glória a Deus. Eu digo, é isso, não é maluquice. Depois eu fiquei, foi doido, irmão. Eram umas conversas. Irmão, eu andava em uma vida aí com pessoas que não tinha nada a ver. Você vai para a igreja, vê um cara, meu querido, eu digo, ih, rapaz, não me chame meu querido, não. Aí chamei a irmã, vem cá. Esse negócio de crente chamando outro de querido, assim mais franganhado. Não, meu. Aí me explicaram, meu irmão, querido é uma pessoa amada, respeitável, pessoa que. Ah, diga isso? Ah, eu pensei que ele é meio franganhado, mas tudo bem, mano. Eu não entendia nada, irmão. Estava dentro da igreja, eu não entendia nada. E ali eu fui aprendendo. E nunca mais voltei para o bar, nem para farra, nem para orgia, nada que você pensasse, irmão. E nunca desviei nesse caminho, nunca. Eu posso passar o que foi, enfrentar o que? Largar Jesus, não. Pastor, eu não larguei Jesus, não. Está lá no mundo, lá não largou Jesus, não. Você largou quem? Não, mas eu amo Jesus. É mesmo? Oi, irmão. E para a gente encerrar. Não, tio, esse Salmo 119, bote na tela para mim, versos 49, guarde no seu coração. Sempre lembre a Deus a palavra que Deus deu a você. E o salmista, se você buscar na Bíblia, quem escreveu o Salmo 119, pastor? Muitos estudiosos falam que ou foi Esdras ou foi Davi. Mas eu creio que foi o Davi. E o que significa isso, pastor? Lembrar da promessa. Imagine Davi dentro de uma caverna, dizendo, o Senhor disse que eu ia ser rei, e eu estou aqui, Saul quer me matar, eu estou escondido aqui na caverna. Aprenda isso. Enfrente o que enfrentar. Duvide das suas dúvidas, nunca das promessas de Deus na sua vida. Amém? Vou colocar aqui.